Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Guto, vocês já me conhecem já. Hoje nós vamos entrar numa fase nova, eu já havia anunciado. Vamos começar a destrinchar como as bandas começaram, os artistas, as suas dificuldades. Então eu vou atrás dessas informações e caso tenha algo novo ou algo que vocês vejam que faltou de informação, coloquem para mim nos comentários. Hoje eu trago o primeiro vídeo desta saga e eu escolhi justamente um pessoal que acabou me dando a motivação que eu precisava para ser músico, né? Eu canto e toco desde muito cedo, desde os 12 anos, e esse pessoal me foi apresentado já desde o início, no primeiro álbum deles. Então eu sou literalmente fã, né? Eu acho que os mais novos não sabem muito dessa banda. Eu gostava principalmente quando eram os LPs, que essa banda tinha a preocupação de fazer os encartes, de fazer os seus discos de forma a serem quase que um livro, com texturas, com fotos, com desenhos do seu mascote. E eu gostava muito de escutar. Na época eu me lembro que eu tinha um 3 em 1, era um toca-fita, um toca-disco e rádio. E onde meu pai achava que eu era meio maluco da cabeça, porque eu escutava esse pessoal do seguinte jeito: eu chegava da escola, depois do almoço eu deitava, colocava as duas caixas de som viradas, uma para cá e a outra para cá, colocava em todo o volume, punha o travesseiro no meio e dormia escutando heavy metal. E eu tô falando nada mais, nada menos do que uma banda que foi fundada em 1975 pelo seu baixista Steve Harris. Lógico, estou falando da banda Iron Maiden. É um dos maiores nomes do heavy metal mundial. Eles lideram o movimento, eu não sabia, New Wave of British Metal Iron Maiden. Construíram uma carreira lendária, marcada por turnês mundiais colossais. E um cara que eu particularmente sou fã, que é o Mascote Ed. Então nós vamos falar agora sobre a formação que, no seu tempo de existência, eles tiveram algumas formações por alguns problemas, né? E a formação de início, que começou em 1975, ela foi até 1980. Após deixar sua banda anterior, Smiler, o baixista Steve Harris decidiu formar seu próprio grupo em Londres e colocou o nome de Iron Maiden. Iron Maiden significa donzela de ferro, e essa donzela de ferro era um artefato de tortura, né? Ele é um instrumento medieval, né? Naquela época eles colocavam a pessoa que era condenada dentro dela e ela tinha pontas. Ela abria, a pessoa entrava, ela fechava e ficava pontas nas costas e na frente. E deixavam a pessoa sem água e sem comida lá, o condenado, o preso, e quando ele desfalecia de cansaço, ele era perfurado e morria. Esse era o aparelho de tortura do Iron Maiden, ou melhor, que se chamava Iron Maiden, né? A donzela de ferro. Após anos de intensa mudança de formação, a banda estabilizou-se com o vocalista Paul Dayano, os guitarristas Dave Murray e Dennis Stratton, logo substituído por Adrian Smith, e o baterista Cliff Burr. É claro que Steve Harris sempre teve na lista, né? Porque ele é fundador, né? E ele é o principal compositor da banda, certo? Em 1980, eles lançaram o álbum Killer. Em 1981, eles lançaram, ou melhor,
Em 1980 eles lançaram Iron Maiden, que dá o nome da banda. Em 1981 eles lançaram Killer, que estouraram na cena britânica. Todos eles. Em 1981, Paul Dayano foi demitido devido aos excessos e problemas pessoais, sendo substituído pelo vocalista, e eu sou fã do cara porque ele canta muito, Bruce Dickinson. Sua entrada levou a banda a um nível de excelência operística. O cara é literalmente um cantor de ópera. O primeiro álbum que Dickinson fez foi The Number of the Beast, em 1982. Um marco histórico na cena do heavy metal. Com uma sonoridade mais refinada, mais pesada, lançaram a sequência de clássicos absolutos: Peace of Mind, em 1983, Power Slave, em 1984 e o ao vivo Live After Death, em 1985. Nessa fase, o guitarrista Adrian Smith e o baterista Nick McBrayan, que substituiu Cliff Burr em 1982, consolidaram a formação mais celebrada do grupo. No final dos anos 80, a adição de teclados a um som mais experimental dividiu opiniões. Adrian Smith saiu em 1990 e foi substituído por Yannick Gere. Acho que é assim que fala, Gere. Acho que é assim. Em 1993, Bruce Dickinson também deixou o Iron e foi para a carreira solo, atrás de algo mais novo, uma sonoridade mais a sua cara, talvez. E ele foi substituído pelo vocalista Blaze Bayley, com quem a banda lançou álbuns mais sombrios e criticados: The X Factor e Virtual 9 ou Virtual 11. O ano de 1999 marcou o retorno triunfal tanto de Bruce Dickinson quanto de Adrian Smith. A banda tornou-se um sexteto com 3 guitarristas e lançou aclamados trabalhos como Brave New World em 2000, A Matter of Life and Death em 2006 e The Book of Souls em 2015. Eles também começaram a pilotar seu próprio avião, um Boeing 757-747, nada mais, nada menos que chamado de Air Force One, e pilotado pelo cara que é nada mais, nada menos que o vocalista Bruce Dickinson para suas turnês mundiais. Ele liderava lá na cadeira do piloto o tal do aviãozão. Hoje, a formação atual, carinhosamente chamada de Doutrina dos Seis, está estável há décadas. Consiste em Steve Harris no baixo, líder e fundador e principal compositor, reconhecido por sua técnica infundável nos galopes, ou melhor, infundável não, inconfundível nos galopes com 3 dedos, que todo mundo ficava, os baixistas ficavam loucos. Dave Murray na guitarra, o membro mais antigo além de Harris, destacava-se por seus solos fluidos e do estilo legato. Os guitarristas devem saber o que é esse estilo legato. Adrian Smith, outro guitarrista, mestre das harmonias melódicas e também compositor de peso na banda. E Yannick Gere, outro guitarrista, conhecido por sua performance enérgica e espalhafatosa no palco. Nick McBrayan, baterista, que entrou em 1982, é a base rítmica implacável do grupo. Bruce Dickinson, vocal conhecido como The Air Raid Sirens, que é sirene de ataque aéreo, devido à sua extensão vocal, ele também é esgrimista, piloto de avião, escritor e locutor. Além desses músicos fundamentais, como o saudoso baterista Cliff Burr, falecido em 2013, e o vocalista original Paul Dayano, tiveram passagens essenciais para a fundação do som do grupo. Hoje, a gente sabe que é uma grande marca, né? A marca dessa banda,
que está estampada em tudo, todos os produtos da banda, todos os álbuns da banda, é o Ed. O Iron Maiden transformou o heavy metal como uma potência corporativa global, controlada juridicamente pelo baixista Steve Harris e o empresário Rod Small. A banda opera a bem-sucedida e avaliada em 150 milhões de dólares, né? A marca no Reino Unido. O negócio baseia-se fortemente nas extensas turnês mundiais, vendas massivas de produtos licenciados e na famosa cerveja Trooper, produzida em parceria com Hobson Brewery, acho que é assim que fala. A estrutura empresarial, o império do Iron Maiden, é estruturado de forma tradicional, onde a marca e a empresa pertencem essencialmente a Steve Harris e ao seu co-empresário Rod Smallwood. Dave Murray também é um dos proprietários devido ao seu longo histórico na banda. Os demais membros do grupo operam como contratados sobre um salário fixo e que garante estabilidade financeira independentemente dos ciclos de turnês. Turnês e presença global, as turnês da banda são principal fonte de receita, gerada média superior de $1 milhão por apresentação e levando a banda a status de lenda no mercado musical. O sucesso é mantido por meio de Ed, aquele cara que aparece em todos os lugares que eu disse a vocês. Em lançamento, quando lideraram o mercado ao redor do mundo, o império de Bruce Dickinson, vocalista, Dickinson é amplamente reconhecido no meio corporativo por sua veia empreendedora. Ele possui um patrimônio estimado em 115 milhões de dólares, sendo investidos em áreas como aviação. Ele fundou a empresa de manutenção de aeronaves Cardiff Aviation, a tecnologia também nas cervejas da banda. Para saber mais, é só vocês pesquisarem, porque The Trooper está em qualquer supermercado no mundo inteiro, né? Vamos lá agora saber como é que surgiu esse cara que faz toda a propaganda do Iron. Ed surgiu inicialmente como uma máscara de papel machê. Aquela máscara que você vai com papel de jornal, revista, e cola e vai fazendo a face, vai fazendo aquilo para os primeiros shows, batizado como Ed the Head, né? O adereço ficava sobre a bateria e jogava sangue falso, jorrava da boca. O visual definitivo foi concebido pelo ilustrador Derek Riggs, que transformou a icônica figura que estampa o álbum e os produtos, a evolução do mascote e visual original criado por Riggs, que mistura a estratégia de um zumbi com a rebeldia do movimento punk. Segundo o baixista Steve Harris, a ideia do mascote também serviu para permitir à banda que incorporasse um personagem teatral em suas apresentações, preservando ao mesmo tempo a identidade dos músicos em cena. A partir da capa do álbum de estreia, homônimo, lançado em 1980, o personagem ganhou um corpo e passou a acompanhar as temáticas de cada disco. Ele evoluiu da forma marcante, assumindo diferentes personagens, em álbuns como The Number of the Beast, em 1982, Power Slave, em 1984, Somewhere in Time, em 1986. Sua presença se tornou tão fundamental que durante as turnês o mascote passou a ter vida. Ele entra no palco, um boneco gigante, enorme, de vários metros de altura, e sai lutando com todo mundo, principalmente com o guitarrista. Eles estão sempre realizando grandiosas turnês. Aqui no Brasil, eles vão fazer a turnê Run for Your Lives, celebrando os 50 anos da banda. A turnê acontecerá em outubro de 2026. A banda fará 3 apresentações no país, com a participação especial de Alter Bridge. Em São Paulo, dia 25 e 27 de outubro de 1926, no Allianz Parque, e em Curitiba, no Paraná, dia 28 de outubro de 2026, na Liga da Arena, Arena da Baixada. Essas são as informações que eu coletei. Eu espero ter dividido com vocês que são fãs do Iron como eu. Eu gosto, canto algumas músicas e toco algumas músicas dele. Mas se faltou algo,
Se está incompleto, escrevam aqui nos comentários, cliquem no sininho, compartilhem, sejam inscritos do canal, né? Isso ajuda a gente a elevar, a poder trazer mais histórias, trazer mais conhecimento e dividir com vocês tudo aquilo que a gente gosta mais, que é a música. Fiquem até o próximo e até lá.